Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica de Geografia e hoje nós vamos corrigir o simulado digital da segunda série do ensino médio. Vamos para a primeira questão. Deixa eu selecionar o marca-texto. Olha só. Dentro dessa questão aqui, ele já traz um conceito muito importante da demografia. Demografia é aquela área da geografia que nós estudamos sobre população humana, né? A gente vai aí trabalhar essa distribuição da população, a gente vai trabalhar os conceitos demográficos, né? Teorias demográficas, que foi todo o conteúdo que nós trabalhamos aí no primeiro bimestre. E aí ele já vem com a primeira questão, a expressão, dá um espaço, também chamada de população relativa. Aí, olha só, nem vou terminar para a gente poder conversar o que é população relativa. População relativa se refere ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Para eu saber disso, eu preciso ter o número total de habitantes de um país e dividir pela área. Então, ali eu vou saber se aquele país ele é povoado ou não. E para eu saber disso, esse número tem que dar igual ou maior que 100 habitantes por quilômetro quadrado. Sabendo disso, né, a gente tem aí a nossa densidade demográfica, se ela é baixa ou se ela é alta. Se ela for igual ou maior que 100, esse país ele é povoado. Se for menor que isso, não. Né? No caso do Brasil, ele é aí destaque em relação a isso, porque o Brasil ele está entre os mais populosos do mundo e também os mais extensos do mundo. Quando eu faço essa divisão pela área, população pela área, eu vou ter um país que é populoso, mas não é povoado. Então, o termo que se encaixa perfeitamente aí nesse espaço vai ser o termo de densidade demográfica. A letra B se encaixa perfeitamente nessa questão, que é o que ele te cobra aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna indicada no texto. Então, ficaria a expressão densidade demográfica, também chamada de população relativa, refere-se à proporção entre quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. Então, aqui é um dos conceitos básicos, tá? População absoluta e população relativa. No caso, a relativa é a população total dividida pela área. Então, letra B, densidade demográfica. A segunda questão, ela vai trazer um texto sobre o envelhecimento populacional da Europa. Vamos lembrar que nas fases de transição demográfica, a Europa se encaixa na fase 4. Essa fase, como característica marcante, eu tenho uma maior expectativa de vida devido aos acessos aos meios, né, de infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, emprego, renda, né? A economia, desenvolvimento econômico. Então, quanto melhor esses indicadores forem, melhor a população vai viver, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente se refere aí à expectativa de vida que a Europa apresenta as melhores, uma das melhores, né, dos continentes que apresentam melhores expectativas de vida. Só que esses países também têm como característica marcante uma taxa de natalidade muito baixa, né? O que eu tenho aí? Eu tenho a mulher, o papel da mulher na sociedade mudou muito nas últimas décadas, justamente como ele fala aqui, ó, aos avanços da medicina, o uso dos contraceptivos, né? A população está envelhecendo cada vez mais, então está tendo melhor expectativa de vida, em contrapartida, baixas taxas de fecundidade, de natalidade. Então, nessa questão, ele quer que tu me diga, isso ocorre devido ao quê? Em função do quê? Né? Então, aqui a questão que se encaixaria perfeitamente nessa questão aqui, a alternativa, seria aí, há um declínio na taxa de natalidade e há um aumento na longevidade dessa população. Certo? Vamos para a próxima. Questão 3. A questão 3 vai falar aí das taxas de crescimento natural.
Vai trazer como referência a África, 3%, e a América Latina, 2,1%. Vamos lembrar que esse conteúdo tá se referindo ao crescimento populacional, crescimento vegetativo, né, principalmente aqui, e restrito. Vamos lembrar também que os órgãos da ONU, eles acabam, né, dizendo que para uma população se manter, eu preciso ter taxas de pelo menos 2,1% de reposição da população. A África tem índices muito superiores a essa taxa média e a América Latina tem taxas que também estão, se você for analisar país por país ou região, dependendo do caso, são taxas que até ultrapassam esse número. Mas aí ele vai falar que há um aumento, um crescimento, uma taxa de natalidade altíssima entre esses países, inclusive a gente pode se referir aí em relação aos países europeus, a África, a América Latina, né, a Ásia, o Sul da Ásia, acabam apresentando altas taxas de crescimento natural, altas taxas de crescimento vegetativo, altas taxas de natalidade. Então, essa questão, ele quer saber em relação a essas fases de transição demográfica, o que eu tenho que faz com que esse número seja alto ou que esse número seja baixo, né? E aí a questão que mais se encaixa aqui seria a letra D. A taxa de crescimento natural da população tende a diminuir com o desenvolvimento econômico. Aí aqui, tá, professora, mas ele fala isso aqui, o gabarito é esse aqui, mas por que ele se refere à África e à América Latina? Vamos lembrar que são nesses continentes, nesses recortes que nós temos, é que eu tenho aí baixa qualidade de vida, subdesenvolvimento, né? Eu tenho aí processos de ocupação, de colonização, exploração. Então, são países que apresentam um desenvolvimento econômico, né, baixo muitas vezes, desemprego, as taxas de desemprego elevadíssimas, tudo isso, e muitas vezes não tem acesso, boa parte da população não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à infraestrutura de saúde e de educação de qualidade. Então, isso vai interferir diretamente na qualidade e de alguma forma, se você comparar aí os países africanos com os países europeus, é o contrário, é como se fosse a pirâmide etária que nós estudamos, né? A África tem altas taxas de natalidade, a Europa, baixas taxas de natalidade. Em contrapartida, a África apresenta os piores indicadores em relação à expectativa de vida, já a Europa não, são os melhores. Então, assim, se a gente for comparar, é o contrário. Se a gente for analisar as pirâmides etárias da África, de algum país africano com um país europeu, vai ter essa discrepância justamente devido ao desenvolvimento econômico, à infraestrutura, né? Claro que isso tem muito a ver com o contexto histórico também. A questão 5. A questão 5 traz aí um dos gráficos, né, que a gente mais trabalha em demografia, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que vai te trabalhar partes da população por idade. Então, a base aqui da pirâmide, né, essa base aqui, eu vou ter formada principalmente por quem? Crianças e jovens, né? Veja aqui que está marcando crianças e jovens até aí de 0 a 19 anos. Essa aqui é a base da minha pirâmide. Veja que essa pirâmide que ele traz é uma pirâmide que, na verdade, não tem muito formato de pirâmide, porque a base é bem estreita, o corpo, né, que é onde representa a população economicamente ativa, ou seja, a mão de obra, mercado consumidor, né? Essa parte aqui também está relativamente estreita e o topo está se alargando, né? O topo que mostra que a população idosa, que é uma população aí que já normalmente já está aposentada, que remete aí à minha expectativa de vida, né? Remete aos conceitos que envolvem a longevidade, ela está se alargando consideravelmente. Então, dentro esse tipo de pirâmide aqui, onde eu tenho a base muito estreita e o topo se alargando, é um tipo de pirâmide que é bem típica de países desenvolvidos. Por quê? Eles têm baixas taxas de natalidade associada aí à fecundidade, as mulheres não têm tantos filhos,
né, o que estreita essa base. Eu também tenho uma população economicamente ativa baixa, né? Inclusive, esses países muitas vezes recorrem à mão de obra imigrante, né? Porque falta, principalmente para serviços que a população, como ela tem acesso melhor à educação, serviços básicos, falta mão de obra e muitas vezes recorre à mão de obra imigrante. E também remete aqui que esses países têm melhor qualidade de vida, porque o topo está mais largo, mas também tem sérios problemas com a previdência social. Então, aqui dentro dessa pirâmide, identificando tudo isso, ele vai falar: o padrão da pirâmide etária ilustrada apresentada demanda de investimentos socioeconômicos para o quê? Bom, aqui, né, dentro de uma pirâmide como essa, a gente tem um número considerável aqui, ó, de idosos. Isso vai remeter aqui investimentos principalmente na questão da saúde do idoso, né? Acesso a programas de infraestrutura, lazer, né? Geralmente essa população, ela, como eu disse, ela já tende a estar aposentada, mas ela consome, é uma população que usufrui de infraestrutura também. Então, a questão que mais aí, a alternativa que mais se encaixa dentro do que ele cobra no comando é a promoção da saúde dos idosos, certo? Redução da mortalidade infantil, resolução do déficit habitacional. Primeiro que aqui não dá para saber, né, sobre habitação, não dá para saber. Só dá para saber que esse tipo de pirâmide é uma pirâmide de um país desenvolvido. Garantia da segurança alimentar. A universalização da educação básica? Não. A pirâmide aqui, o gabarito que se encaixa é que, opa, a minha expectativa de vida está elevada, então eu preciso, aí as políticas públicas desse país precisam estar alerta aqui, ó, para a promoção da saúde dos idosos. Questão 6. A questão 6 já começa aqui, ó, Thomas Malthus. Thomas Malthus, gente, é considerado o pai da demografia e foi ele que criou a primeira teoria que nós estudamos, teoria malthusiana, né, que vem justamente do seu sobrenome. Ele vai criar e defender a sua teoria através de um livro chamado O Ensaio sobre o Princípio da População. E aí ele vai fazer essa associação, né, de PA e PG. Vai falar aí no contexto do século XVIII, século XIX, ele vai observar um crescimento populacional muito grande. Só que veja o contexto dele. Era inglês, ele era anglicano, né? Dentro dessa teoria dele, ele enraizou muito essa questão religiosa. Então, ele defendia que as pessoas que não tivessem condições, as pessoas pobres, as pessoas que não tivessem propriedades, que não tivessem, digamos aí, áreas, né, para produzir o próprio alimento, que não tivesse filhos, defendia casamentos tardios. Então, a teoria de Malthus, que é uma teoria que vai dar e vai desencadear uma série de outras teorias, vai aí falar sobre esse controle de natalidade. Ele vai vivenciar o início aí da Revolução Industrial, era inglês, contexto Inglaterra, né, a primeira Revolução Industrial, onde eu tive aí uma explosão demográfica. Então, ele vai conseguir fazer essa teoria, mas ele vai se restringir a apenas esse momento histórico. Ele é uma teoria que hoje a gente considera ultrapassada, porque principalmente ele não conseguiu ir para além daquele tempo histórico dele. Ele não conseguiu prever também uma coisinha chamada Revolução Verde. Ele não conseguiu prever que a produção de alimentos também receberia investimentos, tecnologia, maquinário, né? E não ia, digamos assim, a população não passaria fome por conta da produção em si, que no contexto que ele estava ainda era uma produção, né, digamos, mais arcaica, né, mais rudimentar. E aí ele vem, ó, defende a tese de que a população crescia em patamares superiores à produção de alimentos, o que causaria graves convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs o quê? Né? Dentro dessa questão 6, nós vamos ter aí, ó, ele
vai propor o controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filhos caso pudesse sustentá-los. Ou seja, ele vai ser extremamente aí, digamos, excludente. A população que tem dinheiro, que tem propriedades, podia ter filhos, mas o pobre não, porque ele não tinha como manter, ia ter fome. Inclusive, ele vai fazer essa defesa dentro desse livro dele. A letra A não se encaixa, como eu falei na questão anterior, ele não defendia aí o método contraceptivos, né? Os métodos contraceptivos. A revolução na forma de produzir os alimentos deveria aumentar em termos quantitativos e qualitativos, não entra. Distribuição de renda, não. Expansão de infraestruturas sociais, também não. Ele vai defender o controle populacional, principalmente da população mais pobre. Letra B é o nosso gabarito. 7. A questão 7. As regiões metropolitanas da cidade têm forte integração econômica e estão integradas por migrações pendulares. Olha só, essa questão ela quer saber sobre esse tipo aqui específico de migração. É a migração pendular, como se fosse um pêndulo. Lembra que a gente trabalhou na aula? Esse tipo de migração é o que a gente chama também de migração diária. A migração em que as pessoas que trabalham, por exemplo, em bairros, em cidades periféricas, cidades satélites, né, precisam migrar todos os dias para ir para o trabalho, para ir para a escola também. São pessoas que geralmente moram próximo a uma cidade importante, a uma capital, ao entorno de uma capital. Então, é a migração diária de trabalhadores e também de estudantes, né, que muitas vezes buscam uma melhor educação, ou busca uma escola, ou busca, por exemplo, fazer uma universidade que na sua cidade não tem. Então, acaba tendo que fazer essa migração diária, né? Nas grandes cidades, regiões metropolitanas, isso é muito comum. As pessoas passarem horas no trânsito para poder chegar ao seu local de trabalho e horas para voltar também. Então, a casa deles acaba sendo apenas dormitórios. Esse tipo de migração se encaixa aí na letra A. Diário de trabalhadores, né? Migração diária de trabalhadores entre o local de moradia e o local de trabalho. Certo? Vamos para a questão. A questão 8 traz aí uma fotografia, né? Uma charge, digamos assim. E aí ela me mostra, falando, obviamente, aqui do êxodo rural. O êxodo rural é um dos conteúdos que mais cai em geografia no Enem, tá, gente? É um dos conteúdos mais importantes que nós temos. Nessa fotografia você vê as pessoas vindo do campo, né, em uma cidade, a industrialização, né, a urbanização, e muitas vezes essas populações elas vêm em busca de melhores condições de vida, mas muitas vezes não encontram, né? Nesse contexto, o Brasil vai ter a chamada Revolução Verde, a mecanização do campo, principalmente na década de 60, 70, e esse fluxo migratório vai ser muito intenso durante essas décadas e se concretizando aí mais ainda durante a década de 80, né, onde eu tenho uma população muito numerosa nas cidades. E aí ele diz: assinale a alternativa que apresenta corretamente dois fatores que explicam a rapidez e a intensidade com que o campo tem impulsionado os trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos. Aqui eu acabei de falar, a mecanização do campo, né, o uso de máquinas no campo, vai fazer com que dispense boa parte dessa mão de obra. Essa mão de obra que trabalhava nas atividades agrícolas não será mais necessário. Eu não preciso mais contratar grande quantidade de mão de obra, porque eu tenho máquinas que otimizam a produtividade, né? Otimizam a minha produção, e aí eu dispenso boa parte da mão de obra. Além disso, a gente tem outra característica que também é histórica do Brasil, que é a concentração de terras, concentração fundiária. Toda vez que você vê a palavra fundiário, tem a ver com terra. Então, a concentração de terras na mão de poucas pessoas. Aí as pessoas, muitas vezes no campo também, têm precárias condições de saúde, de educação, juntam todos esses fatores e começam a migrar para a cidade. Então, o êxodo rural é o que está sendo trabalhado
E a questão aí se encaixa perfeitamente na alternativa B. Certo? Vamos para a questão 9. A questão 9, ela é bem direta. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros, que consiste, ele quer que tu marque qual alternativa vai explicar melhor esse termo aqui, ó, fuga de cérebro. Vamos lembrar, ou migração de cérebros. É um tipo de migração onde eu tenho aí, devido a uma série de fatores, por exemplo, eu tenho uma mão de obra qualificada. Para se encaixar dentro dessa fuga de cérebro, tem que ser uma mão de obra qualificada. Geralmente é de áreas muito mais constante em áreas específicas de biotecnologias, né, de tecnologia da informação, medicina, áreas que muitas vezes os países desenvolvidos ofertam, né, digamos aí, empregos para essas pessoas que muitas vezes saem de países subdesenvolvidos, países pobres, poderia estar contribuindo com a ciência, com a tecnologia, mas devido à infraestrutura, à falta de investimentos, né, e o atrativo também em relação aos salários, elas acabam indo, migrando para esses países mais ricos, né, saindo do seu país de origem, deixando de contribuir, digamos aí, né, com o desenvolvimento daquele país e indo em busca, né, de trabalhar em outros países, atraídos por digamos, ofertas que muitas vezes é muito, digamos, desleal em relação a salários, a investimentos e a qualidade de vida. Então, nessa questão aqui, a questão 9, ela vai falar aí do deslocamento em massa de profissionais especializados de grande conhecimento para outros países, geralmente de países subdesenvolvidos para países aí desenvolvidos. E vamos para a nossa questão. A última questão, ela vai trabalhar a fecundidade no Brasil, tá? Olha só, tem um texto aqui do IBGE mostrando que vem diminuindo os níveis de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher. No Brasil, vem caindo bruscamente isso. O Brasil está numa fase que a gente chama de fase 3. É uma fase em que eu tenho uma diminuição nas taxas de fecundidade, consequentemente nas taxas de natalidade. E aí, o que tem a ver, professor? Por que essa taxa de fecundidade está caindo nos últimos anos? Em especial, né? A desaceleração ela vai ser maior a partir aí da década de 80, justamente devido ao acesso da mulher ao mercado de trabalho, né? A possibilidade de planejamento familiar, o desenvolvimento da medicina, o uso dos contraceptivos, né? A melhor qualidade de vida, o acesso da mulher à maior escolarização, tudo isso, o alto custo dos filhos. Então, são vários fatores que vão influenciar aí na diminuição e consequente aí diminuição da taxa de natalidade também, porque a taxa de natalidade é o número de nascimentos por mil da população, como a gente falou nas aulas. Esses dois conceitos estão intimamente vinculados. Então, dentro dessa questão 10, a gente vai ter o quê? Vamos ver aqui. Letra A, urbanização, o acesso da mulher ao mercado de trabalho e a criação do salário família. Esse conceito aqui, ó, a gente nem falou, não tem nada a ver com a diminuição na taxa de fecundidade no Brasil. Não tem nada a ver, nenhum tipo de salário específico para influenciar uma taxa dentro de décadas, né? E esse salário família aqui foi só colocado para fazer com que a questão ficasse errada. Maior planejamento familiar, desmetropolização da população e aumento da renda média. Desmetropolização é o processo em que, como as cidades grandes elas já se incharam tanto, cresceram tanto, que as cidades próximas começam a crescer porque os investimentos começam a desmetropolizar. Não tem nada a ver com o acesso aí, com a referência da mulher, né? Então, devido a essa parte, ele acaba deixando a alternativa errada. Envelhecimento da população, criação do salário família e acesso da mulher ao mercado de trabalho. Aqui, ó, envelhecimento da população não, criação do salário família não.
Então, esses dois deixam a alternativa errada. O acesso da mulher ao mercado de trabalho, o aumento da renda média e o maior planejamento familiar. Essa aqui, ó, se encaixa perfeitamente no nosso gabarito, a letra D, tá? Todos os três citados estão corretos. E letra E, urbanização, desmetropolização de novo aqui, ó, e envelhecimento, não. A mulher no mercado de trabalho, melhores condições de renda, né, saúde, acesso e possibilidade de planejamento familiar através do uso dos contraceptivos. Bom, pessoal, foi isso a nossa correção. Depois você faça aí as suas anotações, verifique seu gabarito. E é isso. Obrigada. Até mais.